Já ouviu uma oração que tocou seu coração, talvez por causa das palavras que o irmão usou, do jeito que ele falou, ou algo assim? Aí você ficou pensando, quem dera que eu conseguisse orar assim? Talvez esse não seja o seu jeito de conversar com Jeová. Talvez você não saiba muitas palavras bonitas porque não teve muito estudo, acha que fala errado e assim por diante. Mas, para Jeová, o que importa é o que está no seu coração. E quando você abre o seu coração para Ele, Ele escuta e abençoa você do mesmo jeito que Ele abençoa aquele irmão que faz uma oração bonita. Então, não se preocupe, apenas ore a Jeová de coração. O mais importante para Ele não são as palavras, mas o que tem no seu coração. Então você com certeza está tão próximo de Jeová quanto aquele irmão. É claro que não tem problema nenhum admirar um irmão que tem essa habilidade, ou uma irmã. Mas não se preocupe, isso não é o principal para Jeová. A sua oração tem que vir do coração. Se orar assim, Jeová vai ficar feliz. Veja o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas Jeová disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Esse é um texto muito bonito e nos faz ver como somos pequenos diante de Jeová. Ainda bem que Ele vê o nosso coração e, com certeza, queremos que Ele faça isso. Eu gostaria de contar uma história de um irmão idoso, de um circuito que visitei anos atrás. Nós estávamos almoçando na casa dele. A esposa dele não era irmã, mas fez um almoço gostoso para nós. Ele era um irmão muito zeloso, ancião da congregação. No meio da conversa, eu perguntei, no que você trabalhava antes de conhecer a verdade? Ele disse, eu era um rezador profissional. Os pastores da nossa cidade me contratavam para ir na igreja deles aos domingos para orar. Ele continuou, eu sabia usar as palavras certas. Meu vozeirão e meu jeito de falar tocavam não só o coração, mas também os bolsos das pessoas. Daí elas davam um bom dinheiro. Depois os pastores dividiam o lucro comigo. Então eu ganhava bem como rezador profissional. É lógico que, depois que aprendeu a verdade, esse irmão viu que aquilo não era um bom negócio. Mas ele ainda podia orar e tocar o coração dos irmãos. E é importante que a oração seja assim, não é? O texto de hoje fala sobre nos achegar a Jeová. E uma das principais formas de fazer isso é orando. Não importa se estamos de pé, deitados ou de joelhos, Jeová escuta. Ele também escuta quando oramos em pensamento, enquanto dirigimos ou fazemos qualquer outra coisa. E Jeová escuta, contanto que seja de coração. Mas é claro que precisamos orar de um jeito apropriado. Anos atrás, nós tínhamos uma parte da visita do superintendente de circuito que se chamava Coisas Novas Aprendidas. Depois o nome mudou para Continue nas Coisas que Aprendeu. Mas naquela época se chamava Coisas Novas Aprendidas. Eu era superintendente de circuito e a parte era feita na reunião de sábado. Uma das perguntas que eu fazia para os irmãos era, quando vocês oram a Jeová, vocês dizem em nome de Jesus no início, no meio, no final da oração
ou tanto faz? Eles respondiam cada coisa. Vou te contar. Vocês iam ficar surpresos com as respostas. Era cada coisa, mas enfim, daí eu dizia a resposta certa. No final da reunião, eu convidei um irmão de idade, um irmão muito zeloso, para fazer oração. Ele orou para Jesus. Aí falei, por que o irmão orou para Jesus? Ele disse, fiquei confuso. Não sabia mais para quem orar. Daí minha esposa, Glória, disse para mim, por favor, não faz mais esse tipo de pergunta. Mas aquilo foi uma coisa nova aprendida, embora eu espere que essa congregação a tenha esquecido. Mesmo assim, Jeová deve ter ouvido aquela oração. Ele leva em conta quem somos, o que podemos fazer, quanto podemos fazer e assim por diante. Mas, com certeza, ninguém iria orar a Jesus de propósito e ignorar a Jeová. Mas orar é muito importante. Não cabe a nós julgar se Jeová aceita ou não as orações dos nossos irmãos. Às vezes, nós falamos de forma mecânica e, às vezes, de coração. É bom nos perguntar, será que a minha oração é de coração ou é mecânica? Quando falamos com Jeová, queremos ser sinceros e dizer o que temos no coração. Palavras temperadas com sal, como diz a Bíblia, agradáveis, respeitosas. A breve oração de Jó, registrada em Jó, capítulo 1, versículo 21, foi de coração. E Jeová ouviu, mesmo ela sendo bem breve. E, é claro, Jeová o apoiou o tempo todo. Sem a ajuda dele, Jó com certeza teria sofrido muito mais do que sofreu. Mas veja como ele orou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Jeová deu e Jeová tirou. Que o nome de Jeová continue a ser louvado. Bonito, não é? Salomão também fez uma oração muito bonita em 1 Reis 3, 6 a 10. Não vamos ler, é muito comprida. Quando você precisar de ajuda, abra seu coração a Jeová, como o rei Asa fez. Quando Asa pediu a ajuda de Jeová, porque tinha um exército pequeno para lutar contra 1 milhão de soldados, Jeová escutou a oração dele. Asa se achegou a Jeová, e Jeová se achegou a ele, tanto que derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. Por quê? Porque Asa se achegou a Jeová. E nós também queremos imitar o exemplo dele. Outra forma de nos achegar a Jeová é por meditar. É bom meditar antes de orar. Dizem que uma ovelha tem um estômago dividido em 4 partes. Então leva um bom tempo, às vezes 2 dias ou mais, para digerir a comida. Algumas coisas que estudamos são difíceis de digerir. Leva tempo para entender algumas coisas. Por isso precisamos meditar nelas. Precisamos pensar nessas coisas várias e várias vezes. Às vezes, até precisamos perguntar a outros. O que acha disso? O que entendeu disso? Que efeito isso teve em você? Essas pessoas vão nos ajudar. Então, a oração e a meditação são 2 áreas em que podemos melhorar e que vão nos ajudar a nos achegar a Jeová.